Então, é por isso que eu digo que como eu vou deixar de crer na Bíblia para crer em um ser qualquer? Vocês estão entendendo? Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Amém. Não é verdade? Mas esta tem que ser uma fé legítima. Ela não pode ser uma fé fabricada. Veja, ela não pode ser uma fé manufaturada. Ela não pode ser uma fé híbrida. Ela tem que ser a mesma fé como os nossos irmãos de outrora, Amém. da igreja primitiva, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Então, quando Jesus diz que vai separar os bodes da ovelha, aí vem alguém e diz que o inferno não existe? Veja, irmãos, essas pessoas elas vão ter uma grande decepção naquele dia. Por quê? Porque, veja, eles fabricaram uma fé baseada no seu conceito. Irmão, em nome de Jesus, não é verdade? É muito terrível, será, né? É muito... Veja, se nós não... Eu fiquei pasmo, porque, infelizmente, irmãos, se pensa que, assim, um homem, né, uma mulher, quando ela tem princípios, quando ele tem princípios, a palavra dele vale muito, não é verdade? Ele faz de tudo para honrar a sua palavra. Veja, porque irmão, este é um caráter que nós herdamos de nosso Pai. Deus, Ele honra a sua palavra. Amém. Veja, assim como o Pai que ama, ele adverte o filho, ele adverte a filha. E nada, agora, quando ele vai impor aquilo que ele prometeu como punição para aquela desobediência, não adianta o filho chorar, pai, eu não sabia, mãe, não, agora, veja, não é verdade? Então, quanto mais é Deus, o homem é tão parecido com o reino de Deus, o ser humano ele é tão parecido com o seu Criador, que é impressionante, sabia? É impressionante. Só que, veja bem, pelo frigir dos ovos, o que acontece? As pessoas começam a desviar o coração de Deus, achando que Deus, ele é maleável. A Bíblia diz que o meu povo vai cativo por falta de entendimento. Não é verdade? Deus diz, o meu povo vai cativo por falta de entendimento. E sabemos que sempre foi e sempre será a última palavra é de Deus. Amém. Não é verdade? Amém. Então nós temos que... Nós sabemos, irmãos, está tudo aqui, ó. Está tudo escrito neste livro sagrado. Tudo. Amém. Tudo. Então assim, isso nada vai nos surpreender. Muitas vezes, de momento, a gente não entende o projeto de Deus, mas, como Ele é um Pai, veja bem, Deus disse, eu não vou fazer nada sem falar com o meu servo Abraão, porque ele é profeta. E Deus veio e disse, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas, Senhor, tu vais destruir o justo com o ímpio? Não, Abraão, não, de jeito nenhum. Senhor, se tiver 50 justos, não, pelo amor desses 50 eu não vou destruir. E ele olhava, e aqueles anjos
Continuando, veja, agora, há uma observação muito sutil, veja, nesta passagem, quando Abraão está sentado debaixo de um carvalho, em Mamré, e daqui a pouquinho ele vê 3 seres se dirigindo. Veja, ele vai e se inclina e diz: meu Senhor. Mas eles não estavam em 3? Não é verdade? Porque Abraão reconheceu que aquele era o Deus, a teofania do Deus Todo-Poderoso. Veja bem. Amém. Ele foi e se inclinou: meu Senhor. Veja, se sou digno, mas haviam 3 pessoas. Ele foi, veja, ele se referiu a Deus, veja, meu Senhor, e não meus senhores. Veja. Então ali, Deus sentou e disse: Senhor, então senta aqui, coma comigo e descansa. Veja, Deus: não, tudo bem, vai lá, prepara o bolo. Agora você veja, lembra, irmão de Djalma, ontem a gente abateu o xerife, o peru Glu, na verdade. Irmão, levamos quase 3 horas, veja, mais de 3 horas, né, irmão, para limpar aquela ave. Agora, imagina você lá pegar uma ovelha do rebanho, ou um bezerro cevado, e abater e limpar, veja, e fazer a comida, veja bem, pegar o bolo, preparar o pão, veja a paciência de Deus com nós. Não é verdade? Ali nós vimos o quanto Deus ele é paciente com a raça humana. Amém. Né? Muitos até mesmo o irmão Pedro, o irmão São Pedro, ele diz assim: muitos têm Deus por tardio, mas ele não é tardio, ele é longânimo, porque Deus não quer que alguns se percam e que todos venham a se salvar, correto? Amém. Veja, e que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém. Veja. Então ali ele sentou-se e se alimentou, comeu. Abraão lavou os pés dele, e veja bem, então aqueles 2 homens se levantaram, e como num abrir e fechar de olhos, só ficou aqueles 2 homens indo em direção a Sodoma e Gomorra. Agora, outra observação muito sutil, veja, quando Ló ele vê aquele anjo, ele diz: meus senhores. Veja, ali Ló saudou-os como, veja, 2 seres celestiais. Meus senhores. Agora, quando eles estavam em 3 lá com Abraão, Abraão disse: meu Senhor. Veja, então Deus, de momento, ele não quis revelar a Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Então ele disse: farei eu alguma coisa sem declarar ao meu servo Abraão, pois ele é profeta? Então Deus, ele nunca faz nada sem antes avisar os seus profetas. Amém. Não é verdade? Em cada era, em cada tempo, Deus tem um profeta. Então Deus fala com esse profeta fala para o povo. Essa foi a determinação quando lá no Monte Horebe. Veja, irmãos, aqueles irmãos, eles questionavam Moisés. Mas por que só Moisés? Nós todos não passamos no Mar Vermelho? Nós todos não caminhamos, veja. Então por que Moisés? Então, veja, Deus mandou que Moisés mandasse o povo se santificar, que lavasse as suas roupas, que o homem não chegasse à mulher e a mulher não chegasse ao homem.
veja, 3 dias de santificação. E então eles subissem ao monte até o ponto onde foi demarcado, e que ninguém passasse aquele ponto. Até mesmo um cachorro, se passasse aquele ponto, ele seria morto. Então, quando Deus começou a falar com o povo não pôde suportar, veja, aquela coisa tão tremenda. Veja, é quando é Deus, ele fala no meio dos trovões. Veja, não é o mesmo que está escrito no Apocalipse? Veja bem. Então aquele povo recuou e disse: não, Moisés, fale tu com Deus e fale Deus contigo e tu conosco. Veja, então daquele dia, veja bem, Deus, veja, oh Pai, nos ajude a reconhecer o esplendor, a grandeza, a tua grandeza, Pai. Porque veja, um Deus eterno. Imagina, irmão de Jó, só com o poder da sua palavra, ele disse: haja separação das águas e apareça a porção seca. Veja, só com o poder da palavra. Haja árvores conforme a sua semente, e produza conforme a sua semente. Veja, irmãos, isso é algo muito tremendo. Amém. É assim, chega a ser assim, é algo tão fantástico, que o homem chega até a desacreditar, sabia disso? Sabia disso? Deus é um ser tão poderoso e tão simples, que o homem chega a desacreditar nele e simplesmente, veja, por quê? Porque o homem não consegue dimensionar o ser Deus Criador. Veja, um Deus, ele diz: eu abro a ferida e eu fecho a ferida. Amém. Veja bem, eu abro a ferida e eu fecho a ferida. Isto é demais para a concepção humana, quando nós nos limitamos na nossa baixa capacidade de conhecer Deus. Você sabia que é uma baixa? Porque veja bem, irmãos, a Bíblia fala muito em fé. A fé de Abraão. Nós temos no livro de Romanos a galeria, veja, a galeria dos heróis. Todos os homens que procederam pela fé. Homens que alcançaram o extraordinário somente através da fé, crendo em Deus. Então isso veja, aí a gente vem assim e vê aquelas histórias, o Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? A gente vê tudo aquilo assim que chega, chega a ser uma utopia, né? Bom, Deus capaz, o homem veio da evolução e veja. Não, porque o homem veio da evolução e assim, e porque assim, veja bem. Por isso, Deus, ele passa assim, tão desapercebidos, e muitos creem em Deus? Não, eu creio em Deus, mas tem que ser da minha forma, tem que ser do meu ponto de vista. Não, esse Deus da Bíblia é um Deus obsoleto, é um Deus que, é um Deus de, veja, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo hoje, ontem e eternamente. Vocês estão escutando, irmãos? Amém. Vocês estão prestando atenção? Veja bem.
Vamos cantar o hino 285. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte lá na cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor, és meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor, és meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor, és meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, aleluia. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor, és meu Rei, meu Salvador e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor, és meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam,
Veja como o mundo, ele o mundo ele pega muitas as coisas naturais, as coisas espirituais e trazem para as coisas naturais, fazendo o quê? Fazendo com que a nossa mente, o nosso ser, veja, ele absorva aquilo ali tudo, veja, como histórias. Veja, a falha de San Andreas, na verdade, foi feito um filme. Veja. Então, as pessoas vai desmanchando e aquele tsunami tomando tudo, veja bem. Hoje, veja, parece um filme. Mas nós sabemos que vai acontecer porque isso foi profetizado. Tanto que, veja, topógrafos, engenheiros, arquitetos e toda a gama, veja, diz que Los Angeles vai para o fundo. Veja. E cada dia que passa, cada amanhecer, veja, ele declara esse acontecimento. Estamos em meio de novembro e temos com um clima. Você vê que as pessoas vê, mas tudo, veja, o homem tudo tira uma satisfação climática. Mas é lógico, como estamos vivendo, o desenfreamento, veja, das indústrias. Não é o que a Bíblia diz? A ciência se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Você já pensou? Com o aparelho celular eu tenho agora contato com, veja, um aparelho celular. Antes, há uns anos atrás, eu tinha um programa de rádio. Eu preenchia aquele horário ali em nome do tabernáculo, e veja, 2 horas de programa de rádio. Pagávamos horrores. Antes disso, eu tinha um programa na rádio comunitária no bairro Fátima. Na época, isso há uns 15 anos, né? 10, 15 anos atrás. Veja, eu já pagava R$300 a hora. Era muita grana. Era muito dinheiro por 1 hora de programa, ainda das 11 à meia-noite, né? Eu ia de tarde da noite e voltava de madrugada. Veja, para fazer 1 hora de programa na madrugada. E hoje, com um aparelho celular, veja, simplesmente uma carguinha, né? Um créditozinho para ter os móveis, dados móveis, né? Alguns tostões para a internet, veja, e eu posso fazer uma live ao vivo e projetá-la, veja bem. Então veja como tudo vem de encontro com as Escrituras. A ciência se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Antes você via um crente, você via, lá vai um dos tais. Ele tinha a sua Bíblia Sagrada embaixo do braço, em guarda alta. Não é verdade? Em guarda alta. Então, lá vai um crente. Mesmo não conhecendo, né,
mesmo não conhecendo a raiz da palavra crente. Não é verdade? Aí depois veio os evangélicos, né? Agora aí a moda soava muito forte. Não, agora eu sou evangélico. Na verdade, antigamente nós dizíamos, eu sou um crente, eu sou um cristão. Bem que eu vou lhes confessar algo, que até uns 10 anos para cá, que eu fui entender o significado da palavra cristão. Antes eu me denominava um crente. Não, eu sou crente. Eu sou crente. Agora, hoje eu vejo que... Agora nós sabemos que até o diabo crê, mas não obedece. Você vê que, não é verdade? Amém. Você já percebeu isso? Como as pessoas hoje, porque, por exemplo, se você confessa uma fé, vamos dizer assim, em qualquer rito, em qualquer religião, né? Hoje tem satanista, tem adoradores, que sempre existiu, né? É verdade? Então, como uma pessoa dessa, ela pode dizer que crer no diabo e não crer em Deus? Hein? Não é verdade? E isso tem tem arrastado muitas pessoas, veja, a se identificar com esta coisa tão, veja, tão desgraçada, que é uma pessoa cultuar o culto do inferno. Veja. É você cultuar, veja, porque direto ou indiretamente, uma vez que você não tem, irmãos, isso é muito sério. Muito sério, irmãos. Por isso a Bíblia diz, nem tudo que é de Israel é israelita. Nós vimos que quando Israel ele saiu do Egito, veja, saiu uma multidão mista. Veja, uma multidão mista com Israel do cativeiro do Egito. Mas, veja, eles viam tanto esplendor, tanta glória daquele Deus, eles, não, eu vou seguir com esse povo. O Deus desse povo, ele é demais. O Deus desse povo, ele realmente não é aquelas estátuas lá do Egito, não é aqueles deuses do Egito. Deus para isso, Deus para aquilo, santo daquilo, santo para aquilo, não. Esse Deus de Israel é algo tremendo. Amém. É algo demais. E eu vou com ele. Veja. Eles abandonaram, entre aspas, a segurança do Egito para, veja, se projetar num deserto sem rumo. Em rumo desconhecido a uma terra que Deus o guiaria. Agora, veja bem, santo, veja bem, irmãos, quando Deus, veja, ele se manifestava, ele guiava Israel de dia em uma coluna de nuvem, e de noite, uma coluna de fogo. Então, quando Deus parava, ali eles paravam. Veja, armavam as suas tendas. Enquanto aquilo ali ficava ali parado, ficava parado. Veja. Agora, esta multidão mista que saiu fugitivo com Israel, veja, eles tiveram que entrar através dos rituais, veja, das leis de Moisés. Correto? Com as leis de Moisés. Quando nascia um menino, veja, não era feita a circuncisão do prepúcio, era levado um animal, uma ovelha, em resgate daquele bebê. Veja, porque todo primogênito era de Deus, e isso era feito somente com o primogênito.
somente com o primogênito. Aí, veja, Deus vem e faz com Abraão, veja, o pacto da circuncisão. Então, para um gentio participar da Páscoa, de todos aqueles rituais dos judeus, ele tinha que entrar através da fé. Fé em quê? Na circuncisão. Ele tinha que passar por todos aqueles rituais para ele poder celebrar as festas judaicas. Pois bem, agora, há uma festa prometida por Jesus Cristo para nós, gentios convertidos em Cristo Jesus. Amém. Veja, não mais o Israel natural, mas agora não mais o filho natural, mas agora o filho adotivo, o Israel adotivo. Amém. Veja, mas para nós participarmos desta celebração, agora nós temos que todos entrar por Cristo Jesus. Uau! Deus, veja que simplicidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês sabem que nós somos proibidos de ficar com qualquer dúvida. Nós não podemos ter uma faísca de dúvida em nosso coração tocante à nossa fé. Veja, quando eu digo tocante à nossa fé, tocante à nossa salvação, que isso não vem através da nossa perfeição, porque nós não temos perfeição nenhuma, nós não temos obra nenhuma, nós não temos direitos pessoais nenhum. Os direitos que nós temos foi dado por Cristo. Veja, e através dessa fé, simplesmente veja, através dessa fé, veja, antigamente, através, veja, de todas aquelas ordenanças que Moisés, veja, isso dava direito à salvação. Dava direito, veja, a morar, veja, a voltar para casa. Veja bem. E para nós gentios termos esta mesma condição, Israel pagou um grande preço, porque ele teve que ser cegado para que nós pudéssemos entrar. Amém. Veja. Então, veja, Deus ele não mudou, correto? Amém. Veja, ele só mudou da circuncisão do coração, que antes era do prepúcio. Veja. Simplesmente, não mais através de sangue de animais, não mais através de expiações, nada mais senão somente, veja, a graça. A graça, você aceitar, veja, é nós aceitarmos esta bendita graça. Amém. E você vê que toda vez que quando nós falamos na doutrina dos santos apóstolos, dos profetas, ele diz, poxa, vocês acreditam mais nos apóstolos do que em Jesus? Olha a artimanha de Satanás para fazer as pessoas duvidarem dele e dizendo que creem em Deus. Vocês querem ver um exemplo no Antigo Testamento? Veja que o Antigo é sempre, veja, sombra para o Novo Testamento. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia para Israel tomar a sua herança, a terra de Canaã. Moisés reuniu as tribos e disse, traga um príncipe de cada tribo. Veja, e eu os enviarei
através da além do Jordão para espiar a terra. Veja. Olha o tipo, irmãos. 12 príncipes, 12 apóstolos. Veja. E veja, Deus tinha se manifestado maravilhosamente diante de todos eles. Grandes, veja, você já imaginou, irmãos? É verdade? Por exemplo, veja, na cidade de Gósen, veja, nenhuma peste chegava. Agora na terra do Egito, virou, que nem diz o ditado popular, né? Virou um chapéu velho. Veja, todo tipo de, de pragas que saíram da boca de Moisés para a boca de Arão, seu irmão, para a boca do Egito, sucedeu. Veja bem, 12 patriarcas, 12 apóstolos. Hein? Olha como Deus, ele é maravilhoso, irmão, porque ele não quer que ninguém, veja, se confunda. Amém. A pessoa, veja, quando nós tiramos os olhos de Deus, a mesma coisa aconteceu com aqueles irmãos, quando eles tiraram os olhos